Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Estamos aqui em mais um Política na Veia, final de abril. Vocês sabem que eu adoro começar com temas irrelevantes e secundários. Talvez não seja tão secundário assim, mas eu queria saber de vocês a opinião sobre essa camisa da seleção brasileira vermelha. Parece a camisa de Portugal, pô. Mas eu achei bonita a camisa, não achei feia não. Não sei se vai... Não, é linda, é linda. Você compraria? Eu compraria, mas eu acho que é a única. Agora, pensando a sério nisso, acho que é a única vez na vida que o Flávio Bolsonaro conseguiu ter razão em alguma coisa, né? Pois é, pois é. Não tem o menor sentido uma camisa vermelha da seleção brasileira, né? Ela ficou bonita, mas aí, enfim, tiraram o vermelho da onde, no caso aqui? É só para criar confusão, né? Uma ideia dessa, realmente. Eu fico imaginando se é a sério ou se é para justamente gerar todo esse debate e promover a marca do Jordan, né? Teve uma Copa do Mundo que a camisa do Brasil, a canarinho, era muito próxima da Holanda, e daí escolheram o azul. Mas aí tudo bem, pô. Aí tá dentro do. Tá na bandeira, né? Tá na bandeira, né? Mas essa da vermelha realmente. A torcida do Flamengo está dizendo que é a camisa do Flamengo. Também parece um pouco a camisa do Flamengo, né? Achei que menos. Acho que parece mais a de Portugal mesmo. Ficou bem. Ainda por cima com aquele brasão aqui. Agora eu vou fazer uma correção ao Nassif, só porque não foi. Nassif, o Brasil ganhou 2 Copas com o Brasil jogando com a camisa do Cruzeiro. Eu queria registrar isso. Tá certo. E tem a camisa branca, que era a camisa antiga, né? Antes da amarelinha, era a branca. A amarelinha é introduzida depois, né? E é muito bonita mesmo. O problema é essa apropriação que houve da amarelinha, que é uma coisa lamentável, mas é uma camisa que tem uma cor bonita, como eu adoro a camisa da Holanda. Acho que aquela camisa laranja linda. Veja, e o laranja é uma cor que não existe, né, na bandeira da Holanda, assim como o azul não existe na bandeira da Itália. Mas as duas são as cores das suas respectivas famílias reais, né? Então é isso que explica a Holanda jogar de laranja e a Itália, embora já seja uma república há bastante tempo, já há muito tempo que não é mais uma monarquia, jogar com a camisa azul. Sim, sim. Que é, aliás, a cor que o Cruzeiro tem, porque era o Palestra Itália de Minas e se inspirou na Azzurra italiana. E a Caldense era verde e eram os canarinhos mineiros. Mas verde devia ser os periquitos mineiros, né, o Nasci? Periquitos mineiros, perdão. Bom. Mineiros. Eu tava achando estranho o canarinho verde, mas vai saber, né? Não, tá certo. Lá em Poços de Caldas, talvez os canarinhos sejam verdes. De qualquer forma, é uma camisa mais bonita do que essa última camisa aí com detalhes de onça, que realmente, além de tudo, não, aí é ridículo. Era de mau gosto danado. Relatos da mídia desses dias dão conta aí de que o Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, agora está pensando um novo plano, é o Anistia Parte 2. Aí, primeiro, me estranha que o Alcolumbre, que quando tomou posse no Senado, disse que esse assunto não era um assunto de interesse da população brasileira, agora aparentemente surgiu com uma proposta de reduzir a pena dos invasores da sede dos 3 poderes e aumentar a pena dos cabeças, desculpa pelo termo, né? Não tinha ali exatamente uma cabeça, pelos organizadores do golpe, né? Muitas cabeças, mas nenhuma delas valendo muita coisa. Começar aí, Nassif. Primeiro, você acha que essa proposta vigora, faz sentido? Olha, se você pegar toda a campanha dos bolsonaristas, é em cima daquela mãe extremosa lá que passou batom. Tinha muito gado lá também. Eu acho que tem que fazer uma diferença aí entre até para esvaziar as pressões, aí uma diferença entre os cabeças, ampliar a punição aos cabeças e maneirar um pouco um bando de malucos aí. Tem que pegar os financiadores, pegar os planejadores. Você tem os 3 níveis, né? Você tem o planejador, você tem o financiador e você tem o gado. Eu acho que tem que haver uma proporção aí, realmente, é uma maneira de reduzir as pressões e de centrar fogo efetivamente nos planejadores. Se é para servir de exemplo, o que esses baderneiros já pagaram até agora, e vão pagar também, aí, mesmo com penas menores, já é suficiente para desestimular outros terraplanistas aí. Né? Agora, eu não sei se todos os financiadores foram pegos. Não vi notícia na Papuda, além dos militares, que uma parte só foi presa. Teve aqueles que foram condescendentes com os acampamentos aí, que eu não sei o que aconteceu. Né? Mas os financiadores, eu não vi até agora falar de ruralistas aí que foram presos. Talvez tenham sido, eu não acompanhei. Mas os financiadores são uma peça fundamental aí de punição. Né? Agora, eu acho que o gado tem que ter uma pena proporcionalmente menor aí.
Olha, eu acho que eu concordo com o Nassif, eu acho que é importante haver uma proporcionalidade aí nessas penas, e por conta disso eu entendo que tem alguma dosagem diferente para essa raia miúda, né, o gado, como o Nassif está falando, eu já chamei dos palermas do 8 de janeiro, né, porque é uma palermada, aquele bando de gente ali, eu acho que é razoável, né. E isso que tem uma análise muito interessante de um professor, agora me escapa o nome dele, da Universidade Federal do Ceará, da área de direito, que ele aponta que uma anistia seria certamente inconstitucional, porque você não pode não punir essas pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, já que você estaria permitindo o ataque a uma série de estruturas do Estado brasileiro que estão previstas na Constituição como se devendo ser defendidas na forma de cláusulas pétreas. E aí você não poderia, pura e simplesmente, anistiar pessoas que atentaram contra isso. Mas a dosagem da pena é uma coisa muito diferente, porque você não está dizendo que você não as punirá, mas você vai adequar a pena de acordo com a importância que elas têm no meio desse processo. E eu entendo que essa proposta que vem agora do Alcolumbre, que parece estar sendo negociada com o Supremo, ela é uma proposta que aponta nessa direção. Não é dizer que as pessoas não serão punidas, mas é ter ali uma adequação mais efetiva das penas, uma gradação que permita efetivamente ser muito severo com os que incitaram aquilo, com os que planejaram aquilo, com os que financiaram aquilo, né? E aquele bando de babacas, né, palermas, que estavam ali, sendo em grande medida incentivados a isso, mas que é gente que tem muito pouca importância política efetiva. Eu acho que é disso que se trata, né? É você punir esse monte de bucha de canhão na proporção da sua importância relativa. Então eu entendo que a coisa vai por aí. Agora, claro, também não pode tratar esse bando de palermas como inocentes, como pessoas pueris, né, que estavam ali, sabe-se lá por quê, né, que não tinham noção nenhuma do que faziam. Essas pessoas estavam à frente de quartéis pedindo golpe de Estado. Elas não estavam ali a passeio, elas não estavam fazendo piquenique, elas estavam lá pedindo o golpe de Estado. E ao atuarem no 8 de janeiro, procuraram criar as condições para que finalmente a tão reivindicada por elas intervenção militar ocorresse. Não ocorreu, eles foram frustrados, mas foi isso que eles tentaram. Agora, são realmente a raia miúda e entendo que com esse tipo de mudança você de alguma forma reduz essa pressão para evitar também que acabe se levando tudo de roldão, né? Porque o risco de você simplesmente ser profundamente inflexível nesse caso é você, primeiro, começar a tornar ilegítima a decisão do Supremo Tribunal Federal perante os olhos da população, o que é muito negativo, né? Porque o judiciário é um poder desarmado, ele vive do reconhecimento da sua legitimidade, em grande medida. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é também reduzir a pressão para que você acabe inocentando os artífices do golpe. Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, esses aí é que têm que ser punidos com toda a severidade. Precisa lembrar também que para boa parte dos condenados, não para todos, mas para boa parte dos condenados, foi oferecido uma alternativa, Sim, a acordo de não persecução penal, né? que era frequentar um curso sobre democracia, pagar uma multa e uma condenação menor. Mas vários recusaram, então estavam muito convictos, então, portanto, tem que pagar por isso. Eu ainda continuo com dúvidas sobre essa não punição a essa turma, que eu acho que a bucha de canhão também tem que ir junto, entendeu? Se as penas são essas, estão dentro do que as regras permitem, para mim faz sentido. Eu acho que é o seguinte, tentaram dar um golpe mais uma vez, e o meu medo é que daqui a um tempo isso continue, a bucha de canhão continuar aí disponível para esse tipo de ação no Brasil. Aliás, você sabe muito bem, aqui na Carta Capital a gente recusa usar o termo redemocratização, a gente só usa fim da ditadura, porque também me parece ser uma imprecisão em relação ao que a gente vive desde 1985 para cá, mas são as minhas observações. Eu acho que a gente vai continuar, ao contrário do que a gente estava achando, a gente vai continuar aí, sempre sob o risco de um golpe no Brasil, se quem manda que resolver que a gente vai ter. O governo Lula, a gente viu, tinha estancado ali a perda de popularidade, saiu uma pesquisa ontem da Atlas dizendo que houve uma leve recuperação, mas, Cláudio Couto, você acha que este novo caso aí agora do INSS, dos descontos, do roubo dos aposentados, terá um impacto, novamente muito ruim para a imagem do presidente Lula e do governo? Lembrando que, obviamente, a gente está assistindo aí as fake news e os exageros estão correndo soltos, embora, obviamente, a gente saiba também que
é uma investigação que tem muito sentido e que houve ali, vamos dizer assim, uma certa leniência, se não uma grande leniência, do atual governo. Mas o fato é que aí está se misturando alhos com bugalhos para variar. E acho que houve uma grande leniência, particularmente do ministro, né, da Previdência. O ministro da Previdência foi profundamente relapso, né, nesse caso. Agora ele faz um discurso todo dizendo que não, as coisas no setor público demoram para ser resolvidas, mas agora nós estamos resolvendo. Digamos que era melhor ter ficado quieto, né? Porque quando o sujeito se sai com uma afirmação dessa natureza, de que ele não resolveu antes porque as coisas no setor público são demoradas, ele está fazendo uma confissão de incompetência brutal. E, claro, né, eu estou falando em incompetência, sendo até em boa medida generoso com o ministro, mas alguém poderia dizer que não foi só incompetência, que foi algum outro tipo de coisa. E se foi, aí a gente tem realmente um problema seríssimo, né? Porque, afinal de contas, você está lidando com algo, primeiro, que é muito precioso, você está falando, né, da aposentadoria das pessoas, né, é uma coisa, enfim, de gente muito simples, muito humilde. Quer dizer, quando você está lidando com esse tipo de situação, você tem que ter o cuidado redobrado, né. E mais, né, por que tanta demora? A gente pode começar a ter motivos, né, para desconfiar mesmo da boa-fé do ministro, né, do Carlos Lupe. E se a gente pode desconfiar, né, eu acho que a população inteira pode também. Pode começar a achar que o ministro talvez tivesse, no mínimo, a intenção de proteger um sujeito com o qual ele tinha algum tipo de relação de simpatia, de proximidade, que era o presidente do instituto. Eu acho que é uma notícia péssima. Havendo fake news, tanto pior, né, porque isso, eu acho que sim, tem tudo para prejudicar essa recuperação que o governo começava a ter, né? Começava a ensaiar aí uma recuperação da sua avaliação, da sua imagem, e com esse tipo de escândalo, de episódio, fica tudo muito mais difícil. Eu acho que é uma péssima notícia, sim, e acho que vai ser muito difícil sair dessa crise sem a demissão do ministro, honestamente. Mas corre risco de perder o apoio do PDT. Corre, mas é muito complicado você manter um ministro no cargo diante de um escândalo dessas proporções, com esse grau de, no mínimo, incompetência do ministro para ter resolvido o caso tão logo chegou a ele. Eu acho que ali houve um cochilo inicial aí muito grande. Tudo bem, você vai fazer um governo de coalizão, é algo que vem desde lá, desde o Fernando Henrique. Esse governo de coalizão é muito mais vulnerável porque a posição do governo hoje é muito mais vulnerável. Então você vai colocar em cargos-chave políticos com um histórico polêmico, no mínimo. O que deveria ter sido feito lá no começo? O Ministério de Gestão ter sido entregue a um gestor, um sujeito com noção de gestão, de indicadores e tudo, que colocaria indicadores em cada setor, olheiros e acompanhamentos para antecipar problemas que poderiam ocorrer. Mas não tem o acompanhamento de gestão, que é a parte mais essencial, porque os escândalos surgem por aí. Então, se você tivesse esse acompanhamento, os indicadores do INSS já diziam isso. Você tem um conjunto de grupos de inteligência dentro do governo que é só você chamar e organizar. Então, a Esther Dweck, eu acho que ela pecou muito aí por não... Ou, digamos, a escolha, que foi uma escolha de uma economista respeitada e tudo aí, mas mostrou que essa questão da gestão foi para segundo plano. No momento que tinha que estar em primeiríssimo plano, porque os aliados aí são, no mínimo, aí, extraordinariamente polêmicos, né? Polêmicos é um bom nome. Obviamente isso não justifica nada, mas isso também decorre do desmonte que foi feito da estrutura sindical. Vamos lembrar que essa contribuição nasceu como uma alternativa ao fim do imposto sindical, que foi uma decisão do Supremo, tomada da forma como foi. Aliás, o Gilmar Mendes continua aí no seu trabalho, essa suspensão, por exemplo, de qualquer processo em relação a PJs, a pessoas jurídicas que, na verdade, são pessoas físicas, é mais um passo nessa destruição geral, não só do trabalho, mas também do sindicato. É parte desse trabalho. Agora, isso aí surgiu porque o Brasil está chegando a um ponto impressionante, né? Não tem nada que não seja aqui. Eu acho que a coisa que mais prospera no Brasil é o golpe. Quer dizer, além do PCC, que é a empresa mais, vamos dizer assim, organizada do Brasil, os melhores gestores são do PCC, quer dizer, os melhores estrategistas, é o golpismo. Não sei quantas mensagens vocês recebem por dia de golpe, mas é um negócio impressionante. É impressionante. Agora, eu acho que está demorando essa decisão. De novo, o Lula está preso a essa ideia
das relações do PDT e do Lupe. Acho que o Lupe também já poderia ter tomado a atitude de ter pedido o chapéu. Hoje nós estamos aqui gravando esse programa numa terça-feira, ele estará no Congresso para se explicar, é mais uma fonte de desgaste. Essa bandalheira foi criada, digamos, naquele período Paulo Guedes, Bolsonaro e tudo aí, que eles abrem a porteira aí para essas associações. Eu acompanhei esse negócio esse oportunismo em relação a aposentados nos anos 80, a gente percebeu uma brecha que podia entrar contra o INSS lá. Eu estava na Folha, eu tinha um computador, tinha que fazer umas contas para poder entrar contra o INSS lá, conseguir um reajuste antigo lá. De repente começou a aparecer associações de aposentados que você nunca tinha ouvido falar, com listas para a gente calcular e tudo. Quando começou a ganhar fôlego aí, começou a ganhar fôlego no governo Lula. Tudo bem, você tem aquela fase inicial de golpe e você tem depois que escala, né? Você tinha associações que foram criadas antes, que tinham um tempo aí para conseguir montar o golpe, né? Mas já estava nítido, em 2023, estava nítido que você tinha um golpe. Então, esse negócio do Lupe, o Lupe não tem, é insustentável a posição dele. Exato. Você pode falar, não é incompetência, a incompetência tem que ser mandada embora, mas não é incompetência, cá para nós. Cá para nós. Você ficar 2 anos assim, com tudo isso escancarado aí. E com vários alertas, né, Nassif? Vários alertas. Foi um alerta só, foram vários. E daí você vê uma lentidão fantástica. Cadê a Casa Civil? Pois é. Isso é o tipo do radar que teria que ser acionado. Porque já estava correndo isso aí, já chegavam as denúncias. Então chega na Casa Civil, o cara estaciona. Não dá, né? Aí é uma prova de incompetência administrativa complicada. Né? Não, fora o fato que não bastasse tudo, a fila do INSS voltou a crescer sob o comando do ex-presidente afastado do INSS. Pois é. Quer dizer, que é outro problema. Nós teremos uma nova federação PP União Brasil. A minha sensação, Couto, é que é uma espécie de filme de terror, sabe? Aquela coisa que os caras estão ali, aí de repente aparece uma mutação no Centrão. Nós vamos ter agora uma espécie de super Centrão com PP União Brasil. O que devemos esperar dessa federação? Eu não chamaria de super centrão, eu chamaria a volta da arena que nunca se foi. Eu acho que é muito mais isso, na realidade, né, o que a gente tem aí. Porque a gente está falando dos dois partidos, né? E são os dois partidos que, na realidade, foram originados da arena. Na verdade, eles foram o mesmo partido. Né? Vamos refazer um pouco o histórico aqui dessa coisa. Né? O que a gente teve? Ali no final da ditadura militar, né, quando a gente teve a criação do sistema multipartidário substituindo o bipartidarismo forçado ali do período da ditadura, o que a gente teve? A transformação da arena em PDS, uma dissidência, né, desse grupo aí foi formar o PTB, que não era o PTB anterior, né, do Jango, do Vargas, né, mas era aquele PTB da Ivete Vargas, que foi justamente ali facilitado pela ditadura para pegar a marca PTB, né, não permitir que ela caísse nas mãos do Brizola, né, e tivesse ali uma linha auxiliar do que era o partido do regime militar. Então, surgiu o PDS como descendente direto da arena e o PTB como ali o puxadinho. E aí, fora isso, o MDB se dividiu em outros 3 partidos, né? O MDB virou PMDB, em parte, oficialmente, mas dali saíram o PDT, que na verdade foi fazer as vezes do velho PTB do período varguista e do João Goulart, né? O PDT do Brizola, já que não podia usar a sigla, criou uma sigla nova, e o PT foi criado ali, menos com gente oriunda do MDB, porque muita gente oriunda aí da sociedade civil, do sindicalismo, dos movimentos sociais, da igreja de base, etc., mas ainda assim com alguns egressos também do MDB. E aí formou aquele sistema partidário. Pois bem, e teve um partido natimorto ali, né, que foi o PP, né, o partido que seria dos moderados da ditadura, combinados ali com os conservadores da oposição à ditadura, o Tancredo Neves à frente. Isso aí não se viabilizou, Tancredo foi parar mesmo, foi no próprio PMDB. Pois bem, aí quando veio a eleição do Tancredo, né, em 85, comecinho de 85, o que acontece? Você tem um racha no interior do PDS, do grupo que não queria apoiar o Maluf ali ganhou a parada interna contra o Mário Andreasa, que era o candidato, inclusive, favorito do Figueiredo, né? O Maluf conseguiu, aliás, ganhar dos generais da ditadura 2 vezes na disputa interna, né? Uma quando virou governador de São Paulo, né, contra o Laudo Natel, em 78, e outra, né, quando virou candidato do PDS à presidência no colégio eleitoral, ali ganhando a parada do candidato favorito do Figueiredo. Resultado, você teve um grupo dissidente, o então presidente do PDS, olha só, José Sarney,
puxou a fila de uma dissidência que resolveu ir apoiar o candidato de oposição. Essa dissidência, ainda como dissidência, se chamava Frente Liberal. Não era o PFL ainda, não era o partido da Frente Liberal, era só a Frente Liberal. Pois bem, a Frente Liberal, por sua vez, depois veio dar origem ao PFL, mas o Sarney foi para o PMDB, porque a lei obrigava, na época, que os candidatos fossem do mesmo partido, né? Não podia ter coligação eleitoral naquela eleição presidencial. E aí, depois, né, com a eleição do Tancredo, que acaba morrendo, assume o Sarney, aí a Frente Liberal, no meio desse processo, vai virar partido da Frente Liberal. Aí surge o PFL. E depois passa a se chamar DEM, enquanto que o PDS continua o seu caminho ali do partido mais propriamente à direita, inclusive fazendo oposição ao governo Sarney, naquele período. Faz oposição ao governo Sarney. Quando vem o governo Collor, eles vão apoiar o Collor, e aí o PFL também vai apoiar o Collor. Aí eles voltam a se juntar num governo, mas continuando a ser partidos diferentes. Vem o governo Fernando Henrique, o PFL vira o partido aliado do PSDB, com o vice Marco Maciel. O PDS está ali no primeiro momento fazendo disputa, mas depois acaba embarcando no governo, vira um partido de adesão, isso que a gente chama de centrão. E aí, quando vem o governo Lula, né, o PFL vai mudar de nome, passar a se chamar DEM, Democratas, né, porque fez um rebranding ali da sua marca, né, mudou a sua marca. O rebranding da marca é um pleonasmo aqui da minha parte. E aí, o que acaba acontecendo? Continua na oposição durante todo o governo Lula. Isso é muito interessante, né? O PFL-DEM, ele não é um partido do centrão nesse sentido. Ele não é um partido de adesão, porque ele se mantém como partido de oposição, diferentemente do próprio PDS, que já tinha virado PP a essa altura do campeonato, né? Porque virou PPR, virou PPB, aí virou PP. Foi mudando de nome, absorveu o velho PDC do Emael, enfim, foi um monte de transformações ali ao longo do processo. Inclusive, esse PDC da origem é o partido pelo qual o Bolsonaro se elege a primeira vez. Ele vai para o PP, né, PDS, na realidade, na origem, quando há essa absorção, né, do PDC pelo qual ele se elegeu. E aí, o que acontece? O PFL, DEM, permanece o tempo inteiro na oposição ao governo Lula, o PP adere. Isso é muito interessante. E aí, quando vem o governo Temer, aí os dois estão no governo, vem o governo Bolsonaro, e aí fica aquela coisa meio esquisita, num dado momento os dois estão no governo também, né? E aí vem a fusão DEM-PSL, partido do Nanico que cresceu, né, com a eleição do Bolsonaro, e agora eles voltam a se juntar, né? O PP, que era lá na origem do PT. Então veja que interessante, né? A dissidência volta a se juntar com o partido que lhe deu origem. É por isso que eu estou falando que é a volta à velha arena. Agora, num outro cenário, né, em que aquele PFL ainda que tinha uma certa espinha vertebral, né, conseguiu ficar na oposição ao governo Lula como uma oposição de direita, pelo jeito perdeu essa espinha vertebral, virou um partido de adesão, né, com um núcleo ali mais ideológico, tal, até porque aí não é só o PFL, né, hoje, ou o DEM, ou União Brasil, que seja. Mas todos os partidos conseguiram ali, com esse novo contexto, né, em que você tem um grande controle do orçamento por parte do Congresso, fazer oposição ao governo, mesmo tendo gente dentro do governo. Por isso esse paradoxo que alguns apontaram, né, há algumas semanas, falam, os partidos da base do governo assinaram o apoio, né, à urgência da lei de anistia. Não, veja, não são partidos da base do governo. São partidos que têm deputados no governo, mas não são da base. Né? Por quê? Porque uma parte do partido fica na oposição, outra apoia o governo. Os partidos estão partidos, né? Com perdão aí da redundância dos termos, mas é disso que se trata. Né? E é nesse contexto que eles voltam a se juntar. Agora, não vão deixar de ser centrão. Né? Vão ser talvez o maior dos partidos do centrão. Mas não diria que fosse muito além disso. Acabou formando a maioria no Supremo Tribunal, 6-4, pela manutenção da prisão do ex-presidente Fernando Collor. Ele está agora no presídio de Alagoas. Foram 8 anos e 10 meses por uma condenação de um processo derivado da Lava Jato. Teria recebido propina de 20 milhões na BR Distribuidora. 75 anos, alegou que estava com Parkinson, tal, com outros problemas. E a maioria do Supremo acabou não aceitando esse argumento. Por 6-4, ele vai ser mantido na prisão em 1 ano e 8 meses, um pouco menos de 2 anos, ele será libertado. Mas eu queria que você analisasse um pouco essa trajetória do Collor, e me chama a atenção também agora de que o caçador de Marajás agora existe por ele mesmo, né? Quem criou o caçador de Marajás agora lava as mãos. O advogado levou atestados aí mostrando Parkinson, mostrando um conjunto de... Ele negou peremptoriamente.
E daí vou trazer uma historinha aqui que eu levantei em Poços de Caldas, onde tudo começou. O pai dele, Arnão de Melo, era muito amigo do Roberto Marinho, do Walter Moreira Salles. Ele começou a carreira como repórter dos Associados. Aliás, eu levantei uma reportagem que ele fez sobre um almoço que teve em Poços, lá na Caixa d'Água, do Getúlio com os presidentes provinciais da época, lá, os presidentes do Estado, onde o Getúlio é instado a dar o golpe do Estado Novo. Uma matéria muito bem feita aí do Arnon de Melo. E ele se torna sócio do Roberto Marinho e do Walter Moreira Salles no Parque Lage. Qual uma característica dele que o pessoal de Poços conta, os contemporâneos que já morreram lá, isso eu levantei nos anos 90. Ele era extremamente medroso. Ele tinha medo físico, de cavalo, de qualquer coisa ele tinha medo físico. Quando ele foi eleito governador, isso é que me contou, foi uma pessoa que foi trabalhar com ele lá no governo do Estado. Ele tinha medo de atentados do Péricles, que era o governador anterior, que era um cara violento. E ele punha o irmão dele para dormir no quarto lá, com medo de atentados. E daí tem um episódio trágico do Senado, que ele está orando lá no Senado, falando no Senado, chega o Péricles na porta, ele com medo tira o revólver, treme, dá 2 tiros, um tiro bate na mesa do senador Zé Hermílio, pai do Antônio Hermílio, que se esconde embaixo da escrivania e fica entalado, ele era meio corpulento. E o segundo mata o senador Queirala, que foi um trauma nacional aí. Então o Collor sempre trouxe isso, essas loucuras dele aí, que ele tinha, uma parte está ligada a isso, essa tragédia familiar e a fama de medroso do pai. Fazia comício, enfrentava a turba, e pereré, pereré, pereré. E aos 75 anos, com problemas de saúde, fragilizado, ele mantém a pompa, diz que não tem problema de saúde nenhum e prefere ir para a cadeia abrir mão aí da ideia do sujeito poderoso. O Collor é um caso... O Freud explica muitas coisas da história do Brasil, mas nada que se compare ao Collor. Né? O Collor realmente é um personagem que merecia um psiquiatra de peso, com pendor literário e conhecimento político aí para identificar o que foi o Collor. Chegamos aí a 100 dias do governo Trump, saíram pesquisas de opinião, é a pior avaliação de um presidente nesses 100 dias, e a gente também teve o resultado aí da eleição do Canadá. O Trump acabou virando um grande cabo eleitoral do Partido Liberal, que estava com a água no pescoço, no nariz já, e acabou, por conta dessa ofensiva do Trump, revertendo o jogo e bobear, fará maioria até no parlamento. Há essa perspectiva, ainda há essa esperança do Partido Liberal, ainda à espera dos resultados finais. Mas, Cláudio Couto, eu queria que você fizesse um balanço desses primeiros 100 dias do governo Trump, e se no fundo o que a gente tem aí é muito menos do que a gente poderia temer, ou seja, no fundo foi muita espuma e pouco resultado prático, ou não, ou o estrago é exatamente do tamanho que poderia se imaginar. Como é que você avalia esses 100 dias aí? Não só em relação aos Estados Unidos, mas em relação ao mundo, claro, óbvio. Olha, Sérgio, eu acho que na verdade o estrago é imenso. Eu não acho que é pouca coisa, não. Eu acho que o Trump está produzindo um estrago monumental em várias frentes. Primeiro, na política externa, né? Quando a gente considera toda essa barafunda que ele está produzindo, não só o tarifaço, né? Isso aí produz uma confusão nas relações de comércio internacional, com impactos mais variados, né? Veja aí, por exemplo, a valorização que o euro teve em relação ao dólar nesse período recente, que esse é um dos sintomas desse tipo de coisa. Né, o impacto que você tem já numa perspectiva de decrescimento da atividade econômica em termos globais, então por aí você já tem um estrago monumental em termos econômicos. Além disso, né, a instabilidade que ele gera também do ponto de vista das relações da política internacional no sentido mais amplo. Por exemplo, a corrida armamentista que começa a acontecer na Europa. As relações que ele mantém hemisfericamente com os países da América Latina, né, e também com o seu vizinho Canadá, né, acabou inclusive de ajudar na eleição do candidato liberal, numa situação em que parecia que ele ia perder para o candidato conservador, ali um Trump light, né, que é o que tentava ser o candidato, né, conservador, até o candidato eleito, né. O Cameron, ele até fala uma coisa, né, olha, nós agradecemos ao Trump porque sem ele essa nossa eleição não teria sido possível. Né, agradece ironicamente ao Trump por conta dessa situação. Então aí de novo você vê impacto. Terceira coisa, né, você tem um ataque à democracia nos Estados Unidos inaudito.
Eu acho que a gente nunca teve algo dessa proporção. Você teve momentos em que o país ainda era menos democrático, né? Se você imaginar o que eram os Estados Unidos até a década de 60, você tinha, sobretudo naquele sul americano, um regime autoritário vigorando, porque excluía a população negra completamente qualquer possibilidade de participação. Isso não se resolveu por completo depois com a Lei dos Direitos Civis, mas diminuiu muito o tamanho do problema. Tanto que na eleição o Biden ganha na Geórgia, por exemplo, que seria impensável até os anos 60. Pois bem, essa democracia americana, com todos os seus defeitos, e todas as democracias os têm, ela está sofrendo um ataque como nunca antes. Um desrespeito ao funcionamento do poder judiciário, né, um desrespeito aos direitos civis, né, também de uma forma inaudita, começando, né, comendo pelas bordas. Né? Ele começa atacando os imigrantes ilegais e também os imigrantes legais, gente com green card, começa por aí, mas até já sinalizou: olha, se precisar depois eu deporto o cidadão americano. Aliás, deportou agora, né? Nessa semana que passou, houve a deportação de uma mãe de uma criança que é cidadã americana, a criança, e a mãe foi deportada para Honduras junto com seu filho, que é cidadão americano. Então ele já deportou um cidadão americano. Então, veja, é um ataque à estrutura institucional. Já era pesado em cima dos estrangeiros, porque você já está desrespeitando direitos civis. Mas você mostra que isso vai além. Ou seja, há um ataque sem precedentes mesmo à democracia americana. A lógica do que eu tenho chamado aí de uma extorsocracia, né? Esse regime na base da extorsão, né? Como ele faz com as universidades, conseguiu com Colômbia, né? Que se arriou, né, diante do Trump, falou: olha, ou vocês aí cedem em tudo, inclusive a sua autonomia ao governo federal, ou nós cortamos sua grana. E a Colômbia se curvou. Harvard resolveu enfrentar. Ele fez isso também com escritórios de advocacia, fez isso com governos subnacionais, como no caso da prefeitura de Washington. Ou seja, é um governo de gangsters, é um governo Isso tudo é um estrago imenso, e a gente não sabe aonde isso vai parar. Acho que o grande teste aí é realmente o poder judiciário nesse momento, porque ele vai sofrer ainda novas derrotas no judiciário, inclusive prenderam uma juíza semana passada, porque ela se negou a permitir o cumprimento de uma ação do ICE, né, que é aquele órgão criado pelo Trump para correr atrás de imigrantes ilegais, num tribunal dos Estados Unidos. Por quê? Porque o indivíduo tinha ido lá, o indivíduo estrangeiro, para prestar um depoimento numa coisa que não tinha nada a ver com imigração, e eles queriam prender o cara e levar embora. Falaram: não, aqui não é assim. Né? Uma ordem administrativa do ICE não pode se sobrepor à soberania, digamos assim, do poder judiciário naquele lugar. A juíza foi presa. Claro que eu imagino que ela não vá sofrer nenhum tipo de sanção, porque ela, na realidade, estava defendendo a lei, e não o contrário. Mas esse é o tipo do teste. E acho que também vai testar para ver o seguinte: a Suprema Corte vai brecar certas ações do Trump ou não? Mandou, por exemplo, trazer de volta aquele cidadão salvadorenho que foi mandado ilegalmente para El Salvador, e o governo, tanto de El Salvador como dos Estados Unidos, disseram que não tem nada a ver com isso. E não vão fazer nada, mesmo sabendo que se tratou de um erro. Ainda um erro nos termos dessa política draconiana que o Trump está levando à frente em relação à imigração. A Suprema Corte falou: ó, tem que fazer todos os esforços para trazer o cara de volta. Não estou fazendo esforço nenhum, vai ficar por isso mesmo. E outras coisas que a Suprema Corte vê a brecar. E ela parece estar sinalizando a possibilidade, mesmo com a maioria conservadora, de brecar certas ações do Trump. O que ele vai fazer depois disso? Eu não me surpreenderia que ele tentasse lançar mão de uma bomba atômica contra o judiciário, que o Franklin Delano Roosevelt ameaçou usar lá atrás, na época do New Deal, que é o que eles chamam de, em inglês, pack the court. Se a gente fosse traduzir literalmente, seria lotar a corte, ou seja, nomear novos juízes que são juízes da sua confiança para mudar a maioria do tribunal. Como o número de juízes da Suprema Corte nos Estados Unidos não está previsto na Constituição, você pode fazer isso por lei, mudar o número de juízes. E eu não me espantarei se o Trump, ao ter, se é que vai ter, resistência da Suprema Corte, procure lotar a corte. E aí a gente vai ter uma ruptura assim, brutal de vez, né, de qualquer coisa que possa se imaginar que seria um Estado democrático de direito nos Estados Unidos. Então eu acho que esse é o alcance das ações que ele está tomando. Eu acho que a gente não pode em nenhum momento diminuir, não, subestimar o tamanho do estrago que está sendo produzido ali. Também há um esfacelamento da estrutura inicial desse governo em 100 dias. Então, quer dizer, o Musk já está saindo, já tem várias divergências, aparentemente o J.D. Vance está ganhando espaço, aí já é uma espécie de mutação
E a gente tem visto recuos em vários momentos, né? E concordo plenamente com você, Couto, que o estrago é grande, mas ao mesmo tempo há também uma certa implosão da estrutura inicial imaginada pelo Trump. Mas diga, Nassif. O Bolsonaro entra aqui, faz esse desmonte terrível aqui, aqui cá para nós, não chega aos pés do que está sendo feito pelo Trump lá. Depois, o processo de reconstrução é maluco. Você pega os Estados Unidos, que é um país criado em torno de instituições, em torno de relações jurídicas, em torno de consensos. Ele está destruindo isso aí. Então, para mim, a minha ideia, a minha hipótese é que ele vai cair rápido, porque além de ir contra o Supremo, além de chocar todo mundo, está perdendo popularidade, ele tá desestruturando a economia e está aumentando a pressão dos consumidores eleitores lá. Então, ele abrir todas essas frentes aí, agora pega a defesa. Ele está desmontando o departamento de defesa sem ter ideia. Esse maluco do Musk vai lá, acaba com essa área. Pô, essa área é uma área crucial, uma área pequena, mas crucial para as Forças Armadas, porque fazia implementação disso, daquilo. Ou seja, é um pessoal sem a menor noção do funcionamento do Estado, da geopolítica, de como. Pô, você pegar, atirar em todos os aliados, uma loucura. Você tem a Europa sob o seu controle por conta de OTAN, por conta de tudo que foi feito aí no pós-guerra, aí, você joga tudo fora. No momento em que a estratégia da China emula, de alguma maneira, a estratégia americana no pós-guerra, de ser um amparo para as economias que vão circular em torno dela aí, que nem quando você tentou aqui com o plano SALT e outros planos aqui no pós-guerra aqui, que ajudou o Brasil aí com a CSN e tudo, e o Brasil pegou o bonde aí da aliança com a potência, a nova potência que já estava delineada antes, mas que despontava lá. Agora você tem uma nova potência, que é a China, criando em torno de quê? Em torno do fortalecimento da rota da seda e dos países que comercializam com ela. Uma potência que vai estar armada para a guerra, se for o caso, mas a estratégia dela é a paz. Como foi a estratégia norte-americana nos anos 40 e 50 com o Nelson Rockefeller. O Rockefeller era o craque do soft power. Ele conseguiu implementar o rodoviarismo no Brasil por conta disso, sem garganta, simplesmente pegando as pessoas certas e acertando as legislações certas. Conseguiu transformar São Paulo numa cidade rodoviária, acabando com bonde e tudo com o transporte coletivo aqui, oferecendo a última ciência do urbanismo para o Prestes Maia. Conseguiu implementar um sistema financeiro aqui ligado ao americano quando ele traz os primeiros bancos de investimento. E conseguiu, ao mesmo tempo, transformar a agricultura brasileira com as primeiras pesquisas agrológicas. Né? Ou seja, esse software power, você pega a Fundação Rockefeller aqui, foi fundamental para a bioquímica brasileira, para muitos setores, inclusive para o setor energético, para a energia atômica. Tudo isso é jogado fora. Né? E agora você tem a China que está atuando dessa maneira. Você pega em dezembro os 35 acordos que foram feitos com o Brasil, caminhando acordos na área de ciência e tecnologia, voltando os satélites. Então ele está jogando o mundo nos braços da China. Agora, como é que você recompõe? Como é que o cara que saiu da órbita americana fala, não, agora mudou o governo, pode voltar. Mas como pode voltar? Acabou o maior fator de influência americana, que era a previsibilidade. E daí entra um ponto relevante aí, que o outro podia analisar, que é a questão da Constituição. Como eles não têm Constituição, o poder arbitrário aumenta muito. Eles nunca pensaram que ia ter um bandido desse na presidência. Mas o poder arbitrário aumenta muito, porque dá um poder de interpretações, de decisões para o presidente da República, que uma Constituição, que a ideia da Constituição, o que era? Impedir o abuso de maiorias eventuais. Né? E agora você vê, num curto abuso aí com o eleitorado, de uma eleição, que eu acho que não vai se confirmar nas próximas eleições, ele consegue fazer esse estrago. Né? Eu acho que a recomposição é fatal. Quer dizer, marca o fim da era do controle americano aí sobre partes relevantes do mundo. Né? É isso, Couto. Eu acho que é isso mesmo, E até acabei deixando de falar uma coisa importante ainda, né? Quando eu falei de todos esses ataques aí que o Trump fez, e o Nassif lembrou aqui quando ele falou em desmonte, uma das coisas também que ele está produzindo, e aí com o auxílio prestimoso do Elon Musk, é um desmonte também inaudito da burocracia de Estado, né? Sob a alegação de que ele está combatendo o Deep State,
né? Ou para usar até uma afirmação feita pelo próprio Musk, né? De que a burocracia seria contra a vontade popular, porque se trata de um monte de gente não eleita, eles estão desmontando áreas fundamentais do funcionamento do Estado americano, necessárias para garantir políticas públicas, para garantir atendimento das pessoas em certos serviços. Agora, o ataque também feito ao Departamento de Educação, que ele está ameaçando desmontar. Ou seja, a gente está falando de uma lógica, e nisso é muito parecido, né, com o que a gente viu aqui com o Bolsonaro, embora me pareça mais efetivo lá do que o Bolsonaro conseguiu ser aqui. Olha que o Bolsonaro fez estrago, hein? Essa lógica de desmantelamento mesmo do Estado. A gente viu aqui o Bolsonaro fazer isso no meio ambiente, fazer isso na política indigenista, fazer isso na saúde, fazer isso na cultura, enfim, na política externa, é bom também lembrar, né, na segurança, né? Eu vejo o que ele fez na Polícia Rodoviária Federal. E lá a gente está vendo isso sendo feito nas mais variadas áreas. Eles chegaram até, para você ter uma ideia, a demitir gente que era necessário para cuidar ali de armamento nuclear. Aí precisaram recontratar as pessoas, porque, digamos, é uma área, a gente pode dizer, um pouquinho sensível. E aí falando, acho melhor chamar o pessoal de volta aí, né? Vai que uma bombinha dessa explode. Né? Então é isso, é um governo, além de tudo, de uma irresponsabilidade profunda. A gente está vivendo tempos tenebrosos. Eu não sei o quanto a gente consegue voltar depois do estrago que estiver sendo feito ao estágio anterior, né? Claro que você tendo eleição de midterm, né? Se elas ocorrerem, né? E em que condições vierem a ocorrer, claro. Daqui a 2 anos, o Trump perdendo maioria no Congresso, isso já muda um pouco, né? Claro que se ele for derrotado, né? Ou o seu sucessor eventual, né? Aparentemente o J.D. Vance for derrotado, né, na eleição daqui a 3 anos, de novo, a gente tem uma outra possibilidade, né, de alguma mudança importante, até uma certa retomada de alguma normalidade. Mas acho que os estragos que foram produzidos já são imensos, né, e vai ser difícil consertar tudo isso. Eu sei que a lógica da extrema-direita é essa mesmo, é primeiro destruir, para depois ver se da destruição nasce alguma coisa, se do caos nasce alguma lógica, mas o fato é que tudo bem, são 100 dias, tal, mas não tem nada a apresentar. Nenhuma dos. Se ele tivesse conquistado pelo menos uma trégua na guerra da Ucrânia, seria um trunfo que ele poderia dizer, mas nem isso. Né, não tem isso, não tem uma solução para o Oriente Médio. E, nessa altura do campeonato, eu não faço a mínima ideia de quem é que manda nesse caos no governo americano. Pois é. Eles também não sabem. É uma guerra interna. Quem é que está ali decidindo alguma coisa? Mesmo que sejam as piores coisas. É um Deus dará. Às vezes a gente tem visto, como eu disse, cada vez mais a perda de influência do Musk, cada dia mais afastado. Agora disse que já vai deixar isso em breve. Você tem um ou outro surgindo. Talvez eles consigam algo, talvez, nessas negociações com o Irã, que também interessa ao Irã, fragilizado a essa altura, de chegar a um acordo com os Estados Unidos, mas é muito pouco para quem prometia, né? E aí o Trump está naquela. A gente sabe quando o cara diz que tem poder, que ele manda, que ele já não manda mais, né? Quem manda mesmo não precisa dizer. E essa coisa dele do tempo todo dizer que tudo que ele está fazendo é magnífico, fantástico, lindo, maravilhoso. É o narcisismo, né? É. É um narcisismo impressionante, né? Mas é o sinal também de que não está funcionando, né? E ele tem esse linguajar, assim, meio hiperbólico, né? Sim, sim. Ele tá sempre falando desse tipo de coisa, pá, né? Sempre tem essa linguajar de que tudo que ele faz é so beautiful, so great, né? E por aí vai, né? É o jeito que o Trump tem de se referir a si próprio o tempo inteiro. Bem, Nassif Couto, querem alguma palavra aí sobre o 1º de maio? Está chegando, quinta-feira, mais um feriado. Fora isso, não que é um feriado a mais, pelo menos será enforcado, mas chegaremos a um ponto também, talvez, dos pontos baixos dessa comemoração, talvez eu seja o mais baixo de todos, né? Assim. Tanto que o presidente da República já avisou que não vai, né? Eu acho que isso é muito significativo, né? O presidente da República anunciar que não pretende ir, né, ao 1º de maio. Ainda por cima, um presidente da República com o histórico do Lula, né? É uma pessoa que começa no sindicalismo, né? Então, dizer que não vai ao 1º de maio mostra, acho que primeiro uma frustração que ele teve com o anterior, né? Que foi muito esvaziado e pegou mal, né? Então, acho que para se precaver e nessa estratégia que tem de reconstrução de imagem, melhor não se expor, né? Nassif? Essa frustração com o 1º de maio é significativa aí.
Outro dia eu até escrevi um artigo sobre o fim do presidencialismo de coalizão, que é uma verdade, efetivamente. Hoje ele se mostra totalmente disfuncional. Então, o caminho qual é? O Lula, por exemplo, vamos supor que espero que ele seja reeleito em 2026. Então, se tem mais 4 anos aí de alívio em relação ao risco de uma ditadura de Tarcísio e as milícias do Derrite, né? Mas cada dia de vida nunca é mais, sempre será menos. Porque o Lula não vai para o confronto, não vê condições políticas para isso. Bom, ele nunca foi de confronto, ele sempre foi um grande negociador desde o início, né? Isso aí vai significar cada vez mais uma disfuncionalidade do poder executivo, um aumento da impaciência da população. O problema hoje, que eu acho aí, não é o preço do café ou da carne, isso aí é desdobramento. O que tem é falta de perspectiva de futuro, né? Até que na frente aparece um Bonaparte. O Ciro, se não tivesse queimado todas as caravelas com as loucuras dele, é um discurso que, para mim, que vai ser o próximo discurso. Não sei quem vai ser o orador, é o que vai ser apropriado do discurso, né? Ou seja, você tem um campo aí que é complicado. Você tem aqui uma esquerda que é que nem o Partido Democrata americano aí. Não tem bandeira, não tem liderança. O Lula ele tem essa grande vantagem de promover a negociação, tudo, mas por onde ele passa não nasce sucessor. Não está preparando sucessores. Você podia ter um Haddad, você tem ideias e projetos que estão caminhando bem dentro do governo e são escondidos pelo Rui Costa. A não ser que o Lula acorde aí, mude, faça uma mudança e traga o discurso de um projeto de futuro aí que englobe todos esses planos aí, o que a gente vê é um caminho aberto aí para um déspota, pelo histórico do Brasil, será um déspota não esclarecido, né? Mas que negócio, brasileiro, profissão esperança, aí vamos esperar que venha o Dom Sebastião aí com o seu e traga a esperança, ou senão venha, como é que chama aquele que o espanhol que foi colocado morto em cima do cavalo e ele É o Cid. É o Cid? Elcídio Campeador. Olha, eu acho que se a gente ficar sendo sebastianista e não acreditar no Elcídio, a gente tá lascado, viu? É só para aguentar até dia 1º, depois a gente volta para o mundo real. Então tá bom. Nassif Couto, é isso. Agradeço quem nos acompanhou até agora e até a próxima. Até a próxima. Um abraço para todo mundo aí que nos acompanha sempre. Até a próxima. Abração, gente.